Olha aí. Fabrício, pode falar rapidinho? Bomba. Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Você que apurou? Foi eu. Salve, nação! Saudações! Então quer dizer que o Gabigol já sabia que o Fabrício Bruno ficaria no Mengão. Ele passou pela zona mista e deu uma de repórter, um furo de reportagem. Passou e falou o seguinte: bomba! Fabrício Bruno vai ficar no Mengão, no Flamengo. Cara, isso deixou todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que ele tá brincando? Será que ele tá falando a verdade? Será que ele tá falando sério? Será que o Gabigol sabia de alguma coisa? Eu acho que sim, e ele não conseguiu esconder. Ele ficou tão assim com essa notícia, né? Cara, coceirinha, aquela coceirinha, vontade de falar, e falou. E não caiu nada bem na diretoria do Flamengo, cara. Fiquei sabendo que os dirigentes do Flamengo ficou irados com o Gabigol depois dessa. Mais uma, hein? Mais uma pisada na bola do Gabigol. Cara, não é momento pra você ficar fazendo isso, Gabi! Cara, o seu filme tá queimadaço, daí você vai e dá uma dessa. Piorou mais ainda a situação dele. Muito bem, separei aqui para vocês este corte do programa Sport Center com esse debate, analisando, falando sobre essa situação do Fabrício Bruno. É nobre demais isso, né, cara? Isso mostra a grandeza do Flamengo. O cara prefere ficar no Flamengo do que jogar na Premier League no West Ham. Olha só a grandeza que é o nosso Flamengo. Então, vamos aplaudir aí a atitude do Fabrício Bruno, cara. É louvável. Caramba, me surpreendeu. É isso aí. Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. No final do vídeo temos aqui o treino do Mengão. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Vamos falar agora do mercado agitado, reviravoltas na vida rubro-negra. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Parecia tudo certo para a saída de Fabrício Bruno do Flamengo, mas o jogador, por enquanto, vai permanecer no Ninho do Urubu. Informação dada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, o Fabrício Bruno recusou a oferta do West Ham da Inglaterra, apesar do acerto entre Flamengo e clube inglês por um valor de 15 milhões de euros. A questão ali entre Fabrício Bruno e o West Ham foi mesmo salarial. Ele acreditou que não valia a pena, pelo valor oferecido pelos ingleses, a transferência. Então, o Fabrício Bruno, que ficou fora do jogo contra um Milionário, esperava-se que ele nem jogaria mais pelo Flamengo, nem ficaria à disposição contra o Vasco, agora já volta tranquilamente a fazer parte do elenco como um jogador à disposição, sem negociação em andamento. Então, o Flamengo agora toca a vida normalmente com os 4 zagueiros ali, o Léo Pereira, que está machucado em recuperação, Fabrício Bruno, Davi Luiz e também o Léo Ortiz, os 4 zagueiros principais, sem contar ali os garotos que vieram da base. Então o Flamengo segue com o Fabrício Bruno, preparação para o clássico contra o Vasco no fim de semana, volta do Campeonato Brasileiro, 16 horas, Maracanã. Não vai ter para esse jogo, além da possibilidade de não contar com o Léo Pereira, ainda em recuperação dessa lesão muscular, não vai ter o Ayrton Lucas, que teve também uma lesão muscular no jogo contra o Milionários. O Vinha joga ali na lateral esquerda, então segue essa preparação. Se o Fabrício Bruno vai jogar como titular ou não, agora cabe ao técnico Tite. Tá aí, então, Pedro Henrique Torre com a informação, principalmente essa do Fabrício Bruno ficando no Flamengo, algo realmente que é uma reviravolta. E o Flamengo comemora ou o Flamengo tá, mas eu já estava contando com esse dinheiro? Tenho a impressão que o Flamengo já estava contando com esse dinheiro. Vem aí uma janela do meio do ano, o Flamengo é um clube comprador, o Flamengo tem bons zagueiros, tem o Léo Ortiz para jogar. Claro que o Flamengo não queria que o Fabrício saísse, mas uma vez que chegou a proposta, que o Flamengo aceitou a proposta, é aquilo. O Flamengo acho que já tinha planos para fazer com esse dinheiro.
mas o Fabrício não aceitou, ele está no direito dele. E o fato do Fabrício não aceitar me leva para 2 lugares de observação. Primeiro, a gente falou aqui durante a semana, eu até cheguei a dizer, como é pouco comum ver times da primeira prateleira da Premier League contratarem jogadores de 28 anos do Brasil que não têm passagem pela Europa. Sim. E eu imagino que por esse cenário, a oferta salarial feita ao Fabrício tenha sido num patamar abaixo do que se imaginava. E para ele não foi bom, beleza. E o outro olhar o patamar que o Flamengo oferece a esses caras é confortável a ponto de o cara negar uma proposta de um bom time da Premier League. Que o Fabrício tome as decisões melhores para a carreira dele. Acho que é uma pena para ele, nesse momento, não desbravar a Premier League, mas se não funciona para ele, beleza. Mas tenho a impressão que o Flamengo já tinha... Sabe quando cai aquele Pix na conta? Vai cair o Pix, será assume a dívida? Tá contando, né? Nem cair o dinheiro, será assume a dívida do Pix que vai cair? Acho que era mais ou menos... O Flamengo estava pensando onde é que ia reaplicar essa grana, mas fica com um dos seus melhores zagueiros. Pois é, tem isso, né, Mari? São fases da situação, né? Primeiro vem o baque de... nossa, o nosso zagueiro. Depois vem... mas a oferta é muito boa. Então tá bom, então vamos fechar? Então vamos fechar. E aí você já começa a fazer planos, né, com esse dinheiro. Enfim, a notícia é boa pro Tite, porque o Tite gosta do jogador, enfim, tem a ausência do Léo Pereira já há um tempinho. O Tite falou isso na coletiva também, né, sobre o Fabrício Bruno. Mas isso mostra também como cada jogador entende, né, da sua carreira, assim, quebrando ali um paradigma de que sim, a Europa é o grande desejo dos jogadores. E é muito do que o Zupa falou, o Flamengo oferece muita coisa para esses atletas, né? É um lugar bom de se trabalhar na visão, pelo menos do Fabrício, em que ele coloca o Flamengo acima neste momento do que um clube de Premier League. Pois é, a gente falava muito sobre sonho do jogador e às vezes eles pensam ou organizam a vida de uma outra maneira. Agora, o engraçado disso tudo é que o Gabigol, na saída da zona mista, ele fala assim, o Fabrício Bruno vai ficar. A gente tem aí, só para relembrar esse caso, e agora eu fiquei em dúvida se ele já sabia ou se ele estava brincando mesmo. Vamos colocar aí. Isso deu um rolo. Olha aí. Fabrício, pode falar rapidinho? Bomba. Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo, hein? Você que apurou? Foi eu. Isso deu rolo. Ou seja, se a gente tivesse acreditado no Gabigol naquele momento, a gente já saberia da notícia. Ele já sabia. Ele avisou. Será que ele já sabia? Acho que já. Mas não é possível, Zupac. Que E tinha ele Já iria sabia. chegar lá para os jornalistas e Já sabia, cara. Não tinha por que ele falar isso. Ele já sabia. dar a notícia? É porque ele sabe que ninguém ia acreditar. Acho que ele já tinha ideia, assim. Eu imagino. Sim. Será? Eu acho que ele foi brincando ali. Mero achismo, eu imagino. Então, a impressão que eu tinha é que ele só estava brincando e que ele tinha certeza que aconteceria o contrário. Por isso que ele vai ali e brinca. Acho que ele deu a pista ali. Eu não sei também, entre a conversa ali, né, dos dois, pode ter não percebido. tá certo ainda. Ou percebido também que não brilhou tanto assim os olhos do Fabrício Bruno, né? Enfim, Ali, não sei, tem as possibilidades. Gabigol deu a pista. Pensando em patamar de clube brasileiro e pensando no Fabrício Bruno dizendo, não, eu vou ficar... Ele fica por conta do salário também, mas ele fica porque é o Flamengo, assim. Hoje a gente consegue pensar em clubes brasileiros chegando perto, não de times tops, assim, da Europa, mas em times médios ali da Europa, porque é um não para a Premier League, não deixa de ser. É o West Ham, mas é a Premier League. Não entendi sua pergunta. É tipo, o Flamengo hoje já chega perto desses times? Ah, entendi. Você está comparando o Flamengo com... Eu acho que... talvez do que ele pode proporcionar ao atleta, sim, de uma segurança de salário, enfim, acho que no caso do Fabrício também tem questões pessoais, né, que também norteiam esse desejo por permanecer, mas eu acho que o Flamengo consegue oferecer talvez para o jogador que consegue olhar um pouco mais para outros lados da vida dele, não só da carreira, mas ele começa a colocar na balança o que para ele faz sentido ou não, de mudar de país, de uma adaptação com a família. Eu acho que o Flamengo consegue oferecer isso para o atleta. Tá, e vocês, o pé é exagero pensar em um Flamengo chegando perto desses times? Não acho que é só o Flamengo, mas acho que depende muito do que o jogador quer para aquele momento. Por exemplo, o Gustavo Scarpa deixou o Palmeiras campeão brasileiro com uma tremenda oferta de renovação de salário, tremenda oferta, porque ele, Gustavo Scarpa, no auge, né, craque do campeonato, porque ele, Gustavo Scarpa, tinha como prioridade viver a vida de um cara que vai morar na Europa. Sim. Era o desejo dele, né? E eu tenho certeza que o Fabrício tem um contrato muito bom no Flamengo. E tenho certeza que não é dos melhores contratos que o Flamengo tem, porque o Fabrício veio de uma transferência interna do Red Bull Bragantino. Claro que é um bom contrato, mas não é, sei lá, não imagino que seja o top 5 de contrato do Flamengo. Mas ainda assim é um ótimo contrato que dá a ele o conforto de, nesse momento, falar não para um contrato de Premier League.
Acho que depende muito do que o jogador quer. Não acho que é só o Flamengo que é capaz de fazer um jogador recusar Premier League. Talvez outros times também sejam. Nesse momento, pela oferta salarial, fez mais sentido para o Fabrício ficar e vida que segue. Pensando agora no time do Flamengo para o Campeonato Brasileiro, Mari, o Fabrício Bruno, ele é titular absoluto. E você imagina que a gente pode ver um Fabrício Bruno, Léo Ortiz jogando juntos? Tem a ausência do Léo Pereira ainda, né? Eu acho que permanece a dupla titular com o Léo Pereira bem. Eu acho que permanece Fabrício Bruno e Léo Pereira, mas o Flamengo tem muitas alternativas, né? Ele ganhou uma alternativa muito boa com o Ortiz, o Tite vem trabalhando isso, mas eu acho que com o Léo bem, ainda permanece Fabrício Bruno e Léo. E o Léo Ortiz espera um pouquinho, Sim, né? Léo Pereira. Léo Pereira, sim, aí o Ortiz espera um pouquinho. E dependendo da combinação de resultados dessa rodada, o Flamengo, que é o atual terceiro colocado,
na tabela de classificação, pode voltar à liderança do Brasileirão. Para isso acontecer, o Flamengo tem que vencer o clássico diante do Vasco e torcer para que Atlético Paranaense e Bahia percam seus jogos. O Atlético visita o Fortaleza e o Bahia também joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. Bem, galera, agora no finalzinho aqui do treino do Mengão, eu separei para vocês um corte mostrando, né, para o Flamengo assumir a liderança, o que é preciso. Primeiramente, o Flamengo tem que vencer o Vasco da Gama. Se o Flamengo vencer o Vasco, chega a 14 pontos. Se o Bahia perder e se o Atlético Paranaense perder, eles ficam com 13 pontos. O Flamengo ficaria na liderança do Campeonato Brasileiro. Que maravilha, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Depois disso, teremos uma folga de 11 dias, tá? O Flamengo joga com o Vasco no dia 2 e depois, no dia 13, o Flamengo enfrenta o Grêmio. Ó, temos aqui essa informação, né? Após o clássico com o Vasco, o Flamengo terá 3 dias de folga. A direção tem planos para os uruguaios. Então é o seguinte, o Flamengo já está se programando para o período de 11 dias sem partidas, né? Depois do clássico com o Vasco, no domingo às 16 horas no Maracanã, o elenco terá 3 dias de folgas consecutivos. A reapresentação está marcada para o treino de quinta-feira pela manhã. Nesta data FIFA, o Flamengo terá o desfalques do chileno Éric Pulgar e muito provavelmente dos uruguaios Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. Com certeza esses caras serão convocados, pelo menos foi o que aconteceu nas últimas convocações do louco Bielsa, técnico do Uruguai. Então o Flamengo já está se preparando, galera, porque vai perder o quarteto uruguaio. Aqui falta o Matias Vinha, né? Falta ele aqui. Em relação ao quarteto do Uruguai, o Flamengo ainda tentará viabilizar a volta para a disputa do jogo contra o Grêmio no dia 13 no Maracanã. Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela estão todos cotados para disputar o amistoso entre México e Uruguai, né? Na próxima quarta-feira. Vale destacar, porém, que o Flamengo precisa de autorização da seleção do Uruguai para poder contar com o quarteto antes que eles se reapresentem em definitivo para a disputa da Copa América. Então o Flamengo vai fazer essa tentativa, pessoal, de pedir uma liberação para a seleção do Uruguai, né? Para que Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Matias Vinha possa voltar para jogar contra o Grêmio no dia 13. Tomara que dê tudo certo, né? O Flamengo precisa muito se manter bem no Campeonato Brasileiro, pensando em título. O Flamengo é octacampeão brasileiro, queremos o Enia, certo? Então, dito isso, muito obrigado a todos vocês, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, saudações rubro-negras, fui!